E aí galera, tudo bem? Dia 23, estou gravando agora para vocês entenderem um pouquinho também. Brutal o dia de hoje, brutal, muita coisa importante para a gente trazer para as nossas vidas. Eu já havia falado para vocês que na história de José, José é a representatividade do Messias, de Jesus. Muitas das vezes os coaches, né, os palestrantes motivacionais querem fazer com que eu e você nos enxerguemos como José. Alguém que resiste, alguém que está com Deus, alguém que faz e acontece, alguém perseverante, alguém que perdoa. Ou seja, José é o cara. De fato, José é o cara, ele é um dos heróis da fé. Mas eu e você, queridos, querida, nós temos que nos enxergar como os irmãos de José. Nós somos aqueles que foram perdoados. Nós somos aqueles que traem. Nós somos aqueles que ferem. Nós somos aqueles que mentem e enganam e forjam. Fazem todo um cenário de mentira para justificar nossa maldade. Esses somos nós. Jesus é aquele que sofreu no nosso lugar, que precisou ir adiante da gente e precisou abrir caminho e ao final, além de nos perdoar, nos salvou da morte. É isso que José fez com toda a sua família. Então eu separei para nós Gênesis 45 e separei vários versículos e eu quero destrinchar eles aqui para a gente poder entender um pouco desse paralelo entre Jesus e José e eu e você e os irmãos de José. Eu quero fazer esse paralelo e eu gostaria muito que você prestasse atenção. É importantíssimo isso. Primeira coisa nós vamos ler aqui e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Depois, despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo caminho. E Israel disse, aí eu fui separando vários versículos, separando os principais. E Israel disse-lhe, basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. E aí deixa eu destrinchar para você. Primeira coisa que acontece no texto é a necessidade que José tem de revelar o seu sentimento, de revelar o quanto ele ama os seus irmãos. Então ele grita tão alto, que isso chega ao ouvido de Faraó. Agora ele diz, não se afligem. José está preocupado com como os irmãos vão processar aquilo que ele já vinha há vários meses, porque entre a primeira visita, a primeira vinda dos irmãos de José, que ele enxerga, até aí eles voltam para Canaã, para Jacó, e depois voltam de novo, porque acaba o mantimento. Então, um dos irmãos ficou para trás, se eu não me engano, Simeão. Esse tempo, nós estamos falando de, no mínimo, nós estamos falando de 4 a 6 meses. Eu jogaria 6 meses. Por quê? Porque mais à frente nós vamos ver que o povo saiu do Egito e foi para a terra de Canaã, e eles ficaram 40 anos no deserto. Os especialistas já comprovam que se eles tivessem saído a pé do Egito até Canaã, eles tinham gastado provavelmente 40 dias. Então, eles foram até lá, ficaram lá um bom tempo, porque os mantimentos acabaram, e depois eles retornaram.
Então, de ida e de volta, nós já estamos falando aí de 80 dias, quase 3 meses. Fora o tempo que eles ficaram lá. Então, para resumir, ficou bastante tempo. José, então, processou tudo que aconteceu com ele para passar para os irmãos. Os irmãos não, porque os irmãos não sabiam. Então ele está preocupado como que os irmãos vão se sentir. Por quê? Porque agora ele está cara a cara com aqueles que o vendeu. Ele está cara a cara com aqueles que fizeram mal para ele. E você não sabe a reação. Quando você quer perdoar alguém, você não sabe qual é a reação dele. Porque se ele não tiver com o sentimento também de perdão, de reconhecimento de pecado, reconhecimento de erro, pode ser ruim. A situação pode ser ruim. José está preocupado com isso. Então, ele fala, olha, não foram vocês que me trouxeram, foi o próprio Deus. E aí nós lembramos do que Deus falou para Abraão. Deus falou para Abraão, e nós já lemos, de que ele falou, o seu povo vai para uma terra distante, e lá eles vão ser escravos, mas não se preocupe, eu vou trazer eles de volta. Está escrito, nós já lemos isso. Então, José está tranquilizando eles. Tá? E aí José continua dizendo o seguinte, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Aí nós vemos Jesus. Deus envia Jesus para quê? Para salvar a vida, as nossas vidas. Assim, ele diz, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Jesus falou isso várias vezes, que foi o Pai que o enviou. Aqui, por quê? Porque nós vamos ver também em Moisés, é para outro café, mas nós vamos ver também em Moisés que Moisés foi um libertador, era um prenúncio, era uma visão terrena de um libertador, que de fato Moisés foi o libertador. Deus fez o quê? Tornou José ministro do faraó e administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito, ou seja, todo mundo conhecido da época, Egito era o império dominador de tudo. Esse é o nosso Jesus. Deus deu a ele o planeta, todas as vidas, tudo nas mãos de Jesus. Que foi isso que Satanás quis oferecer para Jesus quando ele estava no penhasco. Lembra? Vendo do alto? Eu te darei tudo isso. Deus já me deu, é meu. Jesus praticamente falou, é meu, eu sou filho de Deus. Então aqui Deus dá a José todo o império em suas mãos. E ele fala, não briguem pelo caminho. José está perdoando os irmãos e ainda preocupados para que não haja, você foi errado, não, mas eu te falei, não, mas eu mandei não fazer isso, eu mandei fazer assado, mas nós mentimos para o nosso pai, enganamos ele tantos anos, eu já quis voltar atrás. José fala, não, passou, era plano de Deus. Queridos, quantas vezes eu, Jonathan, já fiquei imaginando, mas isso me aconteceu, olha aí, que coisa ruim, e hoje eu enxergo, foi Deus. Deus quis porque eu precisava disso hoje. Você também, aí você pensa, nossa, mas Jonathan, eu já sofri tanta coisa ruim. Mas hoje você precisa enxergar que Deus está diante da sua vida. E tudo que nós vivemos, de bom ou de ruim, Deus transforma em bênçãos. Basta reconhecermos que Deus é o nosso Senhor. E aí, finalizando, Israel, que é Jacó, fala para os filhos, basta. Ou seja, estava havendo discussão, estava tendo argumentações, vai, não vou, vem, não vem, vou, não vou. Ele falou, basta, meu filho José ainda está vivo. Isso é o que importa. O filho está lá, salvando a todos da fome. Irei vê-lo antes que eu morra. Isso é fundamental, entender a promessa. Jacó com certeza sabia da promessa dada ao seu avô Abraão. Dada ao seu avô Abraão. Tá ok? Gênesis 46, gastei muito tempo, mas precisava explicar. Gênesis 46, verso 3 e 4. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os teus olhos. É Deus falando com Israel ou Jacó.
tudo que nós acabamos de falar. Deus está no controle e as promessas de Deus se cumprem. Pode aguardar. Salmos 23, 5 eu separei. É um salmo que todos nós conhecemos, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu não escolhi esse versículo. Eu escolhi o verso 5, que diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu já expliquei, acredito que em algum vídeo, sobre o que significa a unção com óleo, né? As ovelhas, elas entravam moscas no ouvido e iam para o cérebro, e isso atormentava as ovelhas. Elas começavam a bater a cabeça sobre a rocha até rachar a cabeça e morrerem. Então se colocava óleo para o óleo proteger, espantar os insetos. Isso é a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo vem na nossa vida e nos blinda, nos protege, não permite que coisas entrem e maquinam e matam a nossa mente, contaminam a nossa vida. O Espírito Santo nos blinda. A palavra de Deus fala para nós em Hebreus: a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser fundamento na nossa mente, para que o inimigo não sopre e não coloque coisas ruins. Então, querido, querida, se você parou de ler, não desanime, leia, volte agora onde nós estamos para você acompanhar. Em outro momento, você lê o que ficou para trás, o que ficou, ficou. Busque a disciplina, isso é fundamental. Não acostume ou se acostume com a falha, com a derrota, com a falta de perseverança. Isso não é bom. E para fechar, Marcos 3, eu escolhi versos 3 e 5. Jesus disse ao homem da mão atrofiada. Jesus estava na sinagoga ensinando, e lá tem um homem com a mão atrofiada, né? E era um dia de sábado. No sábado não pode se fazer nada. Então Jesus pede esse homem da mão atrofiada para vir até o meio. Levante-se e venha para o meio. Querido, imagine você ter um problema físico. E aí Jesus vira para você no meio de todo mundo e fala: vem cá para o meio. Vem para o meio, vem cá. Às vezes nós ficamos com raiva porque os pastores nos chamam para ir à frente. Jesus falou: vem à frente. Vem aqui no meio para todo mundo ver você. E você está lá, todo avacalhado, né? Eu e você, cheio de pecado, ou cheio de necessidade, ou às vezes cheios de esperança, ou apenas queremos. Jesus está falando no nosso coração: vá na frente, quero que você dê um passo. E nós ficamos parados, duro. Não tem cura. Se esse homem fica parado e não vai no meio, porque ele está pensando: o que vão pensar de mim, né? Vão ver os meus defeitos, né? Estaria com a mão, morrido com a mão atrofiada. Não fique atrofiado, meu irmão. Não fique atrofiada, minha irmã. Jesus está chamando você, vá à frente, não tenha medo de se expor. A exposição numa igreja, você está se expondo no meio de um monte de gente que tem problema pior do que o seu. Não se preocupe. O que Jesus quer são homens e mulheres corajosos, e ele vai à frente. Diz que irado, quem? Jesus. Opa, Jesus está irado. Olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, porque eles começaram a pensar: porque Jesus fala: estão perdoados seus pecados. Jesus chama o cara da mão atrofiada até no meio e fala: seus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando o cara: poxa, Jesus, eu tô com a mão atrofiada querendo melhorar de vida, deixar de ser deficiente, você me fala que meus pecados estão perdoados? Mas isso, na verdade, aconteceu no coração dos religiosos. Quem é ele para perdoar pecados? Isso é blasfêmia. Porque o que é blasfêmia? Blasfêmia é se divinizar, é ser considerado como Deus. Isso é blasfêmia. Então, Jesus se entristece, e ele se entristece com isso. Mas ele diz ao homem da mão atrofiada: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Queridos, eu já falei isso várias vezes. Para nós, Deus quer fazer um milagre nas nossas vidas. Deus quer, Deus pode, Deus faz. Mas, queridos, eu e você precisamos nos mover. Precisamos sair da zona de conforto. Deus quer ver em nós a vontade de sermos curados. Deus quer ver em nós a vontade
de nos achegarmos a Ele. Deus quer ver isso. Não que isso seja um empecilho para Deus. Não, não é. Mas Deus quer. Deus quer, Deus chama. Vem, vem, eu estou para te dar, vem ao meio. Não endureça o seu coração. Não limite as bênçãos de Deus para a sua vida. Não limite as transformações de Jesus Cristo na sua vida. Deus quer te abençoar. Então no dia 23 fechamos aqui. Amanhã é dia 24.